Salve, salve, entusiasta do agro. Começa aqui mais um Rotação de Culturas. Agradecer o Renato aqui, mais um episódio junto com a gente nessa sexta-feira, final de tarde, aqui junto no Notícias Agrícolas, né? Eu, Diogo, representando a Mac4. E hoje a gente vai falar de um assunto que é um tanto quanto diferente, né? Muitas vezes as pessoas olham para essa empresa e não sabem realmente o que é feito a fundo, né? E principalmente dentro do agro. Então a gente vem muito com o nosso convidado para falar um pouco realmente do que acontece, o que essa empresa faz e como ela tem ajudado o agro a se beneficiar aí ao longo dos anos, né, Renato? Legal. E o que é mais importante, né? Nós vamos ter a história do empreendedor aqui. Então, quando nós falamos muito de empreendedorismo, o nosso convidado hoje tem uma história muito legal de empreendedorismo, de como ele montou uma empresa e como se juntou a outra. Então, vamos explorar bastante isso, né? Porque o que eu prego, né? Fala assim, agrônomo hoje tem que ser empreendedor, né? Não tem que trabalhar para os outros. Aqui nós vamos ter um exemplo e ele não é agrônomo, mas é engenheiro agrícola. Exato. E antes da gente apresentar o convidado, lembrar para vocês do Anuário, que acontece em novembro, dia 12 de novembro, aqui em São Paulo, onde nós vamos cadastrar os principais cases de marketing do setor agrícola e premiar, né, esses grandes executivos e pessoas do mercado que realmente olham para marketing, estratégia para o nosso setor, que fazem acontecer ali na ponta junto ao produtor. Então, sem muitas delongas, aqui o Anuário está aqui na tela para vocês clicarem, cadastrarem o case até dia 12 de outubro, mas sem muitas delongas, né, Renato? Vamos lá para o que interessa. Queria, Joel, agradecer a sua presença aqui, obrigado por ter aceitado o convite de estar no Rotação de Culturas e, por favor, se apresente aí pra gente. Muito bom. Bom, primeiro uma satisfação aqui, Diogo, Renato, estar aqui com vocês, esse podcast que eu acompanho também, né, e é uma satisfação poder falar um pouquinho sobre o que a gente está fazendo no mundo dos dados, né. Sempre que a gente fala de crédito, a gente fala de ESG, a gente fala de risco, né? E risco tem várias naturezas, tem muita coisa legal que a gente pode fazer, né? Remotamente, olhando o espaço, né? Por que não? Então, bom, eu me chamo Joel Risso, né? Sou originário aí do sul do Brasil, formação em engenharia agrícola, né? Com muita honra, né? Você comentou agora há pouquinho. Empreendedor, né? Entusiasta de inovação, e agora, mais recentemente, numa experiência como executivo de grande corporação, executivo de multinacional. Então, bastante coisa pra gente falar. Legal. Joel, até para começar, né? Como você começou você saiu da faculdade, já montou a empresa? Conta um pouco de como foi os seus primeiros passos de empreendedor até chegar, né, na sua posição hoje, que como você conseguiu transformar a sua empresa, trazer um parceiro estratégico. Como foi isso? Conta pra gente. E até é legal, porque eu tô fazendo o caminho inverso seu, né? Eu tava comentando. Eu fui executivo a minha vida inteira e tô empreendendo agora, né? Então eu quero aprender com você o caminho contrário do que eu fiz, né? Depois, como executivo, eu posso te dar umas dicas. Cara, sim, acho que é legal a gente abordar aqui também desde a originação da ideia, né? Porque eu já dei o mestrado no INPE e tal, que tem muito a ver com o negócio. Queria ouvir também dessa história sua. Legal, Renato e Diogo. Bom, a gente tem uma história que ela é um pouquinho curiosa, né? Porque quando eu saí da faculdade, eu fui para um instituto de ponta, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né? A NASA brasileira, um negócio que nós montamos lá um laboratório. Na verdade, eu já existia esse laboratório, passei a fazer parte. O professor Bernardo Rudolph, né? Um dos maiores nomes do sensoriamento remoto aplicado à agricultura, né? No Brasil. Um laboratório sempre com um olhar não só de paper científico, formação de mestres e doutores, mas com um olhar de resolver problemas reais, né? De colocar o sensoriamento remoto a serviço, né, de situações práticas do agronegócio, questões ambientais também, e num país continental, né, que é o Brasil, que é muito difícil a gente estar em todos os lugares ou desenvolver metodologias que se apliquem em todos os lugares. E aí as imagens de satélite, elas entram como algo extremamente valioso para fazermos esses monitoramentos, esses acompanhamentos, mapeamentos e assim por diante. E em 2012 o professor estava em vias de aposentar, né, depois de anos para compor uma equipe técnica que nós tínhamos, mas só que com muita energia ainda, né, vai aposentar e eu vou fazer concurso, mestrado, né, doutorado fora. Outro líder de laboratório vai fazer um concurso, e nós íamos desmantelar um time muito difícil de formar, né, muitos anos. Você saiu da Universidade de Pelotas, veio direto para o INPE? Para o INPE, para São José dos Campos, no INPE, né, e lá onde tinha o laboratório do professor, né.
E aí, 2012, nessa de aposentar, vamos montar a empresa em São José dos Campos, vamos pensar em outra coisa, enfim. A ideia foi ganhando corpo, né? Nós começamos a participar dos ralis lá, Rally da Safra, né? Com o time da AgroConsult, Rally da Pecuária. E aí a gente começou a ir para campo, pegar ponto para validar metodologia, né? Dos mapeamentos. E aí o pessoal lá estava montando uma ideia de plataforma água, uma plataforma de soluções, né? E aí a gente pensou uns 10 minutinhos para ir para Florianópolis e resolvemos montar a empresa lá com eles. Beleza. E aí nasceu a AgroSatélite. A AgroSatélite nasceu nessa época. E Lá em 2013. E aí a trajetória de nascimento de empresa até o crescimento, né? Porque eu acho que hoje, né, vamos contar aqui que ela foi adquirida pelo Serasa, né, nesse processo. E nesse processo de formação, de mudança para Florianópolis, até aquisição do Serasa, como que foi esse processo de crescimento de empresa, penetração de mercado, geração de valor para o produtor, como que foi? Quanto tempo mesmo? Você fundou a AgroSatélite em 2013, e na verdade foi em abril, eu falei em maio, foi em abril, né? Foi 1º de abril, né? O dia da mentira, né? E montamos lá em Florianópolis. Nós andamos 5 anos com o sócio AgroConsult, né? Que foi um dos fundadores da companhia. Isso lá com o time do André Pessoa, né? E aí em 2017 nós compramos a parte deles, fizemos o primeiro M&A, né? Do lado do buy side, vamos dizer assim, né? E aí em 2023, mais 5 anos, a gente fez a saída com a Serasa Experian, né? Em 2023, maio. Então, basicamente 10 anos depois, fizemos esse movimento e eu já estou lá há pouco mais de 2 anos e meio como executivo, liderando a área de ida mercado da nossa unidade de agronegócio da Serasa Experian. Legal. E a parte da AgroSatélite, para a gente entender nessa trajetória, o que vocês foram desenvolvendo como serviço, como vocês foram crescendo, quem que vocês foram atendendo? Eu queria entender um pouco, para o pessoal entender um pouco da amplitude da AgroSatélite. Legal, Diogo. Então, nós no primeiro momento tínhamos uma interação muito forte com 2 setores, né? Soja e cana-de-açúcar, né? Boa parte dos projetos que nós iniciamos lá foi com o apoio da Única, né? A União das Indústrias de Açúcar e Etanol do Estado de São Paulo. Começamos a mapear a cana disponível para colheita, e aí depois a gente foi para a soja, tá? Sempre olhando entidades setoriais, né? Então os primeiros clientes nossos, seja na época lá do Instituto, seja logo após a constituição da empresa, já foram as associações, né? Onde também dá visibilidade para a gente. Então na Biov a gente conseguia acessar todas as tradings, né? No setor do sucro energético, todas as indústrias aí do setor. Então, o foco sempre foi o B2B, né, para empresas, em geral, líderes de mercado, empresas de maior porte, né, que estavam interessadas em entender desde tamanho de safra, entender o movimento das fronteiras agrícolas, a pegada de desmatamento, as emissões. Então, note que o satélite ele permite com que a gente vá além de simplesmente identificar se tem um plantio, saber qual é a cultura, né, uma vez que eu sei o endereço de todas as áreas cultivadas, começam as correlações geoespaciais que a gente consegue fazer. Então, todo esse trabalho sempre mirou um conjunto de clientes um pouco maiores no começo, né? Quando nós fizemos o M&A, Diogo, nós estávamos com pouco mais de 40 clientes, né, na carteira. Então, tivemos a felicidade também de não perdermos nenhum cliente nesse movimento com a Serasa. Então, está sendo um aprendizado. Legal. E hoje, dentro do Serasa, a AgroSatélite se tornou um braço ou se tornou mais uma ferramenta para composição de um único produto, ou a AgroSatélite virou um produto dentro do Serasa? Então acho que aí é legal contar um pouquinho dessa história, né, de como é que a Serasa entra no agro. Tá? A Serasa tem 56, 57 anos de mercado, né, nasceu no contexto dos bancos, né, lá atrás. E aí depois o grupo Experian chegou, né, comprou a Serasa lá, acho que por volta de 2012, eu não vou me recordar exatamente o ano. E aí começou esse movimento, né, o grupo Experian, né, sediado lá fora, na UK. E aí, bom, até 2019, por aí, então a empresa não tinha muito crescimento inorgânico, propriamente, ou aquisições, né? E aí depois começou a se montar uma área ali de Corp Dev. E uma das primeiras aquisições, se eu não me engano, a primeira, foi uma empresa do agro, que foi a Brain, que quando o Marcelo Pimenta, que é o líder, né, da nossa unidade, dentro do laboratório, né, o que é o nosso Data Lab, laboratório de inovação, mostrou que, poxa, os scores de mercado para avaliação de crédito, eles não tinham uma aderência tão grande
ao comportamento de pagamento do produtor rural, né? E aí a gente isolou um pouquinho, vamos dizer, a gente não, né? Na época a equipe isolou toda a operação agrícola, né? A compra desde a compra de sementes, insumos, né? A parte da comercialização, a tomada de crédito para a finalidade de investimento ou custeio. E aí qualquer desvio, né, em relação a uma inadimplência nessa operação passou a ser sensibilizada, vamos dizer, para um score, e o score precisava olhar mais tempo também, né? Os scores tradicionais olham 6 meses, comportamento de pagamento, e no agro a gente tem que olhar mais, tem que olhar 180 dias, né? Então, isso fez com que essa tese de que a gente precisava de um score agro, ela ficasse em pé, foi validada, e aí nasceu essa unidade de negócio, comprando a Brain, no primeiro momento, né? Mais uma empresa de plataforma, né, que trazia aí um conjunto grande de dados, né? Tipo um hub de centralização de dados que eram muito descentralizados, né? E aí, a sequência dessa tese de constituição de uma área com o score que nasceu dentro da Serasa, com uma empresa que foi adquirida, veio a parte dos dados geoespaciais, né? Então a Serasa começou, olha, quem é a empresa no mercado que pode nos ajudar com os mapeamentos primários de soja, de milho, de algodão, de cana-de-açúcar, né? Quem tem a maior base de dados para a gente desenvolver os modelos, automatizar, né, essas detecções de cultura, de plantio, assim por diante. E aí eles chegaram até nós, né? Então foi um namoro aí, geralmente o M&A é assim, né? Um namoro de mais de um ano. E aí isso começou em 2022, 2023 a gente fez o processo e fizemos o deal em maio. Ô, Joel, assim, hoje eu acho que não tem uma empresa no Brasil que tem mais dados do que vocês, né? Porque até as outras plataformas que tem no agro de esteira de crédito utilizam vocês como base. Sim. E vocês começaram a entrar também num negócio que esses caras estão fazendo, porque o diferencial dessas outras empresas eram as imagens de satélite. E aí eles pegavam as imagens de satélite, pegava a base da Serasa. Agora a Serasa também tem essas imagens de satélite. Como que vocês estão indo no mercado e competindo com essas outras plataformas que utilizam os seus dados, mas agora vocês têm essa plataforma própria que era o diferencial deles, né? Sim. Que foi um pensamento da Serasa. Falou, pô, tá faltando eu mapear via satélite, né? Foram e pegaram vocês. E aí no agro tem essa particularidade, né, Renato? Não dá para falar sobre o produtor rural sem olhar para o imóvel rural, sem olhar a operação dele. Se é um produtor que já tem uma área consolidada, se tem, né, sei lá, um cara que faz algodão, tem um perfil de solo diferente, tem N questões que você precisa olhar a história, né, dessas áreas. E aí quando a gente trouxe todo esse conjunto de dados de agrosatélite, ela se tornou líder brasileira em mapeamento de área agrícola de larga escala, né, nesse espaço de 10 anos que eu contei a história mais cedo. E aí a Serasa falou, poxa, agora eu tenho outro pedaço que me falta, né, que é olhar para o território, olhar para cada um dos imóveis. E aí, né, o Brasil tem os CARs, né, que a gente tem, né, todos os recortes das propriedades rurais, não só o CAR, mas, né, os dados do INCRA, do CIGEF. Então eu consigo saber exatamente o quebra-cabeça de uso e cobertura da terra, quanto que o cara planta, se faz segunda safra, né, com esses dados que a gente traz. Então a Serasa conseguiu perceber esse valor, né? E aí começam os aprimoramentos dos modelos, né? E aí, bom, a partir disso, obviamente outros players de mercado eles querem, né, fazer uso dessas informações, e a gente tem ampliado, vamos dizer, um pouco essa visão também de, poxa, vamos fazer só pra gente, né? Vamos fazer com que os nossos clientes usem só as nossas interfaces, ou vamos mudar um pouquinho a lógica e vamos falar assim, olha, o meu dado é o melhor e é caro para gerar, muitas vezes, não é um dado primário bom, ele tem um custo. Se eu disseminar e mesmo até um concorrente que eu vou chamar de parceiro, utilizar esse dado, é um dado que eu estou gerando, está me remunerando, né? E o mercado vai começar a assimilar com mais facilidade que esse é o melhor dado que tem no mercado. Então a gente, obviamente... Uma plataforma aberta. Não propriamente full open, assim, vamos chamar, né? Mas a gente está abrindo um pouquinho as possibilidades, né, para o uso do score, para utilizar os mapas, né? Parceiros chaves, parceiros que complementem mais do que se sobrepõem, obviamente, né? Mas a ideia é que, assim, esses modelos eles vão ter que evoluir. Então, a gente, né, desenvolve os mapas, desenvolve os modelos de monitoramento, detecção de cultura, detecção de plantio, detecção de colheita, e o mercado vem junto, né? Então, a gente, como está um passo à frente nesse aspecto, né, a ideia é que a gente consiga manter esse protagonismo
e remunerar mais, né, todo esse esforço de geração de dado primário, que não é simples e é caro. E essa taxa de assertividade que vocês têm na ponta? Porque sempre que a gente traz dados para discussão, né, fica mais fácil a gente ter tomada de decisão correta, né? Então, quando a gente pega a Serasa expandindo essa parte, fazendo, né, cruzamentos de informação, não usando só os dados, imagem de satélite, outros tipos de informação, você começa a ter uma visão mais 360 do produtor ou de com quem está procurando ali o serviço do Serasa, para você conseguir realmente entregar um valor, né, de consultoria, que quer que seja. Qual que é a taxa hoje de assertividade quando vocês fazem uma análise? Porque a minha pergunta pode ser um pouco embaraçosa, mas assim, por exemplo, vocês traçam o score do produtor, basicamente. Primeiramente, vocês traçam o score do produtor, depois você me corrige se estiver errado. E aí vocês, em cima disso, vocês tomam uma decisão, se a empresa toma uma decisão, você fala assim, cara, isso aqui ele pode ou não incidir na inadimplência e tal. Essa assertividade, porque às vezes vocês devem dar um percentual, não sei como que essa informação é gerada para o cliente de vocês. Qual que é a taxa de assertividade hoje da plataforma? O Diogo, depende bom, primeiro assim, de fato é essa análise a priori, né, quando eu tenho um tomador de crédito, um produtor rural, né, que chega numa revenda, num banco e ele deseja tomar crédito, vai ter uma análise de risco desse crédito, então aí entram os scores, né, para uma análise a priori. Só que uma coisa é o começo da safra, né, ao longo da safra muita coisa acontece, problema climático, e aí às vezes aquela condição, aquela capacidade de pagamento, ela pode ser prejudicada no tempo. E aí entram os monitoramentos, né? Que é isso que a gente comentou. Então, detecção de plantio, tem um nível de acurácia e demora um tempo, porque as imagens de satélite, elas precisam ter um mínimo de biomassa verde ali para a gente conseguir detectar que a soja está se desenvolvendo, o milho está se desenvolvendo. Então, demora uns 30, 40 dias para a gente conseguir pegar a parte do desenvolvimento da cultura. Aí depois, quando está mais próximo do full, né, do desenvolvimento o pico de desenvolvimento, a gente consegue detectar se é uma soja, se é um milho, se é uma gramínea, se é uma leguminosa, e depois pega a fase de colheita. Então isso é um pedaço do trabalho. Por quê? Porque a gente precisa acompanhar uma operação de crédito. Tudo automatizado. Automatizado em algumas situações, né? Quando o cliente precisa de uma assertividade maior, a gente também põe o olhar humano, né? Então esse é, vamos dizer, uma aplicação muito voltada para crédito. Mas note o seguinte, o setor quer saber como é que estão as frentes de expansão, igual eu comentei, né? A Biose, a Única, quer entender as frentes de expansão. Aí eu vou para o mapeamento. E eu posso entregar um mapa de área plantada depois que já a colheita aconteceu. Para crédito eu não consigo, eu preciso acompanhar o plantio, né? Eu preciso trazer informações dos eventos chaves, né? Então, cada evento tem um grau de assertividade, né? E a gente foca nas grandes culturas, mas é bastante alto, tá? Então, é acima de 90% em algumas situações, acima de 95% em outras. E nos mapeamentos agrícolas, soja, milho, algodão e cana-de-açúcar, e aí são validações feitas por terceira parte, né? Na Universidade de Maryland, lá, o professor Matt Hansen já fez uns trabalhos conosco, e a gente viu que no Cerrado, nossos mapas estão na ordem de 98,4%, e na Amazônia 99,3%. Na Amazônia a gente já faz há bastante tempo. Regiões super desafiadoras, né? Muita nuvem, é muito difícil de ter imagens que eu consigo acompanhar as lavouras, né? Mas então, os índices de assertividade dependem muito do evento, da aplicação que eu vou dar, o time. Se eu esperar um pouquinho mais, eu vou ficar mais assertivo. Se eu quiser uma informação um pouco mais cedo, né? Prejudica um pouquinho a assertividade, mas melhora a tempestividade. Então, esse balanço depende de cliente para cliente, de aplicação para aplicação, e a gente tenta harmonizar, vamos dizer, né, todas essas jornadas de crédito, de estratégia. Por exemplo, quem quer fazer, vamos pensar numa análise de market share regional, onde tem sei lá, um RTV que está na região. Poxa, deixa eu pegar a região que ele atua, deixa eu mapear as áreas agrícolas, estabelecer as metas de venda para o próximo ano. Então, ele pode pegar esse mapa depois de um tempo, não precisa ser exatamente antes da colheita, né? Vai fazer as projeções para a safra seguinte. Então, o céu é o limite. E hoje, hoje nessa sua unidade de negócio, quantos produtos vocês têm? Porque tem um produto claro para mim que é a esteira de crédito. Tem um produto que você disse aqui que é uma análise setorial de onde está abrindo áreas de fronteira, onde está ou se tem silo, não. Qual mais produtos? Como que você divide as suas áreas de negócio hoje? Excelente pergunta, Renato. A gente costuma separar 3 grandes eixos de atuação do agro. Agro Serasa que eu me refiro.
a parte de análise e monitoramento de crédito, na linha do que a gente já comentou um pouquinho aqui, né? A parte de análise e monitoramento ESG, aí é a parte dos aspectos socioambientais. Então as cadeias produtivas hoje estão cada vez mais criteriosas, né? Por conta da exigência de exportação. Muitas vezes fica aquela discussão, né? Porque a empresa tal está boicotando a minha compra, né? É a exigência no mercado comprador. Na verdade, o cliente lá fora está pedindo um determinado padrão, a gente acaba implementando esse padrão. Então, essa parte de ESG, sempre que e crédito também, né? Não só o comprador de soja, mas quem está provendo o crédito precisa. O MCR, agora atualmente, o Manual de Crédito Rural, exige uma série de critérios socioambientais que sejam atendidos, né? Então, como é que o banco, a trade, a revenda acompanha isso, né? Com uma plataforma que a gente tem, que a gente chama de Smart ESG, onde a gente define o checklist de conformidade socioambiental. E aí, na hora de tomar uma decisão de concessão de crédito, uma decisão de compra de um volume, né, uma quantidade lá de soja, passa, né, cada produtor e cada propriedade passa para essa bateria de verificações. E depois, vamos pensar numa venda futura, né? Eu fechei o contrato, mas vou receber isso lá na frente, né? Então eu posso acompanhar isso também ao longo dos dias e semanas, e qualquer mudança que aconteceu, entrou um embargo do IBAMA, a ferramenta alerta o cliente, né? Então essas são as duas frentes principais. E a terceira é a inteligência territorial, que aí é onde eu comentei desses mapas, onde eu consigo contar a história de cada pedacinho, de cada talhão agrícola do Brasil, né? Quando que ele foi aberto no passado, virou pasto, de pasto virou cana, de cana virou soja. Então eu tenho toda essa história para conseguir ajudar a entender esses perfis de expansão, essas fronteiras agrícolas, encontrar lead qualificado, né, encontrar as regiões mais interessantes para a expansão dentro de um perfil que os nossos clientes definem. Eu quero abrir um escritório na região tal. Como é que estão as restrições ambientais lá? A gente consegue falar. Qual que é o tamanho médio da área agrícola lá do produtor? Perfil fundiário. Eu quero lançar uma linha de crédito para os caras que produzem mais, ou que têm uma área plantada acima de 200 hectares. Quem são eles? Onde estão? Né? Então toda essa inteligência é o terceiro grande pilar que a gente tem hoje no posicionamento nosso de agro. Legal. E esses produtos vieram sendo desenvolvidos, a parte agro do Serasa começou em 2019, que você falou? 21. 2019 começou os movimentos ali de começar a pensar nos crescimentos inorgânicos, mas a primeira aquisição foi em 2021. E aí você chegou em 23 e para liderar toda essa parte de braço agro. Exato. Certo. E hoje, ali na parte, qual que você entende que hoje é o principal desafio que vocês têm como área ali? Não só desafio como área, mas também desafio como empreendedor, né? Porque você é do empreendedor para lá, para formar onde você às vezes tinha uma liberdade excessiva como empreender, tomar de decisão rápida, e você entra para uma empresa que às vezes tem um reporte internacional, que às vezes acaba sendo um pouco mais moroso essa situação. Como foi essa adaptação, né, do empreendedorismo para o Serasa, e depois do Serasa essa evolução até hoje de dificuldades que tem? Diogo, eu preciso te falar que não é simples, né? Não adianta eu falar, florear aqui. não adianta florear que não é, né? Então é uma dinâmica muito diferente. Eu acho que o Renato está fazendo o caminho oposto que acabou de falar, né? Então você está saindo, né, toda essa experiência nas grandes empresas, agora empreendendo. O que eu tenho para falar? São experiências muito agregadoras, né, ambas. Eu acho que para um perfil profissional, quem quer, né, se desenvolver, seja o que for fazer na vida depois de um tempo, o fato de você conseguir desenvolver uma empresa, né, pegar uma ideia que a gente validou lá no laboratório de agricultura e floresta do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, de lá a gente colocou isso para rodar no mercado, né? E aí você vai tendo autonomia, né? Você é um empreendedor, né? Você pode tomar uma decisão de como é que você vai criar suas bases, né? Desde middle management, né? Puxa, eu quero uma empresa mais achatada, que é o que a gente tinha, né? E agora você vai para uma corporação que tem vários níveis de, né, alçadas de aprovação. É um choque cultural gigantesco, né? Gigantesco. Mas tem as razões de ser. Então a gente também precisa ter essa flexibilidade, essa maleabilidade, entender, poxa, né, enquanto eu era o empreendedor, né, eu conseguia fazer as coisas de uma forma rápida, eu conseguia tomar as decisões de uma forma talvez um pouco mais simples, né, mais ágeis, e agora eu preciso passar por N questões aqui. A gente fica crítico nesse universo. Então, eu me torno crítico hoje dentro da corporação, né, no sentido de falar, poxa, será que esses processos todos que alguém pensou lá atrás, quando a gente critica eles, a gente vê que alguns não precisa também, né? Então, eu acho que
as corporações, e aqui eu estou também, né? Precisa sempre ter com esse exercício, né? De ver o que tanto eu preciso fazer em termos de manter reputação. Será que trabalha com dados pessoais, às vezes dados sensíveis, então tem que ter um cuidado muito maior, o nível de governança tem que ser mais elevado. Mas a gente tem que estar sempre vigilante para não trazer, vamos dizer, a desculpa da governança excessiva para tornar a coisa mais morosa, porque o mercado é rápido, né? Sim. E a gente compete com as startups muitas vezes, né? As startups eles conseguem fazer isso numa velocidade maior. Então eu como corporação, eu preciso acelerar, né? Então é isso que também a gente, quando vem como empreendedor, também consegue ajudar, né? Consegue ajudar a aportar algumas visões e provocar algumas discussões ali dentro que são necessárias, né? Mas é um aprendizado, né? Eu acho que assim, eu entendo hoje a visão de governança num outro patamar, né? Para a corporação. O melhor é como combinar esses dois mundos, né? Como você consegue ter a governança, a solidez, né? Que você fala assim, você ser intraempreendedor, eu trabalhei em empresas que eu fui intraempreendedor, os caras deixavam com o projeto, deixavam fazer, então você tinha um conforto de errar, né? Agora, como empreendedor, você não tem o conforto de errar, se você errar, você quer. Então, os dois mundos são legais, né? E nesse pensamento dos 3 produtos aí, olhando o agro hoje, aonde que você vê mais chance de sucesso? Numa área que... Eu acho que essa área de territorial é muito legal, né? Porque eu lembro que eu fazia VPM, chegava no distribuidor, você tem 200 mil hectares, aí ele duvidava de mim, né? Agora não, agora você chega com a imagem do satélite e você faz. Então tem um mercado enorme, mas eu não vejo tanto uso ainda, eu não sei por quê. O segundo ponto para as associações, é um negócio político, não são tantos clientes, né? Então, e tem a esteira de crédito. Olhando hoje, tudo que a gente está vendo com os concorrentes, aonde você está? São as maiores dificuldades que você encontra? Bom, Renato, vamos pensar do ponto de vista até mais cultural, né? Eu gosto de falar dessa forma, porque assim, hoje você trazer ferramenta objetiva, que é o que a gente fala, né? Por que eu falo objetiva? É sair né, talvez de um nível mais de insight ali, do know-how, achismo, e para uma medida, né? O que o satélite está falando. O que o satélite está falando, sempre vou ter um erro associado, a gente está falando sobre isso. Mas eu conheço o erro, eu consigo, né, colocar isso de uma forma, vamos dizer, metodologicamente harmonizada, sobrepor os dados, sobrepor. Então, existe um desafio também de como assimilar esse tipo de informação, porque existe às vezes um modus operandi, né, no mercado que fala, poxa, eu sei como é a região, eu já conheço a região, eu já conheço o produtor. Então a gente tem umas barreiras muitas vezes que elas são esse excesso de confiança, né, num modelo muito tradicional. O modelo tradicional, ele é ruim? Não, às vezes pode ser até melhor, né? Mas eu não posso deixar de me abrir para uma tecnologia, né, que consegue de fato mapear, dimensionar, trazer métrica. Então, acho que o profissionalismo, né, do agro, que a gente vê isso sendo cada vez mais acelerado, tem que tirar um pouquinho dessas barreiras assim, né? E vai ajudar várias coisas, vai ajudar desde fraude, né, que às vezes acontece. Então, acho que essa informação objetiva, ela é bem importante. Eu acho que aí está uma barreirazinha, né, que se a gente quebrar, é um mercado que ele aumenta de tamanho, né, no final do dia todos os players aí podem participar. É claro que existem barreiras tecnológicas ainda, poxa, mas eu consigo mapear vamos dizer, a colheita em tempo real, quanto está colhendo por hora, né, às vezes alguns clientes nos trazem isso. Não é possível, e quem falar que é possível está mentindo. Né? Então tem os limites que a gente também gosta de ser muito verdadeiro, né? A gente não vende nada de ilusão, olha, tá fazendo um monte de coisa legal, mas tem coisa que às vezes não dá pra fazer, né? Então acho que isso também é uma questão importante, né? Pra gente ter algo perene, longo prazo, tem que ser algo confiável. Você vai ter que conectar os dados da colheitadeira, né? Você sim. conectar... Porque eu já vi várias ferramentas que estima a produtividade em tempo real, né? Você tem curvas de... Mas ainda eu não sei como tá a assertividade disso ainda. Bom, já que você puxou esse tema, eu vou fazer um gancho com uma outra experiência minha um pouco mais antiga, né? Em 2021, eu comecei a atuar mais forte no polo de inovação, lá de Santa Catarina, na CAT, né? Então eu virei diretor da Vertical, fiquei 3 anos lá na Vertical, a gente tinha 24 empresas, startups de várias naturezas, em diferentes estágios, mais maduras, empresas que já tinham sido adquiridas, igual a Agnes, né, que a Cargill comprou, e empresas que estavam ainda validando PowerPoint, né? Então, foi uma experiência muito positiva. E lá é um desafio
que existia na época, que é mais presente ainda, é como eu integro essas coisas todas, né? Já que você falou de desafio, eu falei um que é cultural, agora eu começo a falar sobre as plataformas que ainda são desconectadas. Então eu tenho um IoT coletando dado, muitas vezes subaproveitando esses dados, que não deveria, estou na era da inteligência artificial, não posso perder dado por nada, né? Eu tenho informações da máquina, muitas vezes, né, que está colhendo, tenho um agricultor de precisão instalada, eu tenho um satélite, eu tenho uma estação meteorológica, e tudo isso ainda não está muito bem conectado, né? Então acho que esse é um dos desafios que a gente vai ter uma virada de chave agora com a inteligência artificial, né? Esse negócio, puxa, mas precisa ter o dado hiper mega estruturado. Já não é mais tanto assim, né? Eu ter dado já é muito importante, desde que eu aplique isso da forma correta. Então eu acho que essa integração, ano que vem eu pretendo ir para Israel, lá conhecer umas realidades que a gente trouxe um embaixador para um dos eventos da CAT lá em 2023, ele falou um pouquinho dessa realidade. Como é quase um circuito fechado, uma fazenda em Israel, né? Então, né, controle de água, controle da irrigação, o controle, né, dos momentos de aplicar, a questão sanitária. É um negócio muito interessante que a gente tem lá. E a gente, no Brasil, também é exportador de tecnologia agro. É difícil competir com a gente em vários aspectos, mas eu ainda vejo gaps, né, nessa integração de todas essas soluções, né? E é um desafio que eu falava lá em 2021, 22, 23. Eu que parei um podcast ontem mesmo, estava procurando algumas informações que eu tinha gravado lá em 2023, né, com o pessoal lá de Santa Catarina. A gente falava um pouquinho sobre esse desafio do campo, da integração. Então, é muito legal. Eu acho que ainda aí tem um espaço muito interessante para atuar ainda. Legal. E no fato, porque a gente vê uma movimentação do Serasa em cima do agro, por que tão recente? Uma vez que a gente parando para pensar, né, um mercado que representa 30% do PIB praticamente, né, movimenta um dinheiro absurdo, por que esse movimento um tanto quanto tardio com o agro? Eu diria que o agro é um bicho meio diferente, né, para a Serasa. A Serasa muito acostumada, ela tinha uma visão bastante focada em crédito. Nasceu nesse mundo, né? E a partir de 2021, com esses M&As, foi quando começaram a se abrir novas frentes, né, de marketing services, de identidade de fraude, agro. Então foi quando a empresa começou a diversificar. Quando você olha um pouquinho para as oportunidades que eu tenho em dados, né, diversificar um pouco, o agro surgiu como uma vertente. Então tem a ver com esse processo, né, de sair um pouco do cerne, melhor não sair, diversificar, né? Continua muito forte no credit service, obviamente, mas olhar um pouquinho para o lado, que outras oportunidades a gente tem, né? E o agro foi vislumbrado, né, com a historinha que eu contei do Score, como essa oportunidade. E aí, quando eles entenderam que tinha essa oportunidade, eles aceleraram, né? Vamos comprar a empresa do mercado que já está rodando, a AgroSatélite tem mais de 10 anos, então você traz um know-how rápido, né, com o crescimento inorgânico, com o M&A, que demoraria às vezes muitos anos, né, para desenvolver dentro de casa, e ainda mais que sabe a velocidade das corporações em inovar, que não é muito rápido. Então, a estratégia de M&A deu esse salto, mas precisou mudar um pouquinho essa ideia de, né, só trabalhar dentro do core e abrir um pouco outras frentes, né? E aí daí para frente a Serasa cresceu muito. Essa é a vantagem de estar numa empresa grande, né? Pô, você olha uma startup, ela fala, pô, eu vou conectar, eu vou fazer, vamos lá buscar, né? E o legal, assim, olhando tudo isso, que eu acho que esse desafio de conectar os dados, né? Nós sempre brincamos, eu e o Diogo aqui, porque acho que não tem uma atividade no mundo que gera tanto dados que nem a agricultura, né? Porque você gera dados que você conhece, você gera dados de fatores externos, você gera dados de fatores que você não vê, como bactérias, micro-organismos, né? Atuando toda hora. Aonde que você acredita, assim, que a Serasa vai apostar em tecnologias futuras para fazer essa integração? Nós falamos muito em inteligência artificial, né? Mas aonde vocês estão colocando as fichas para fazer todo esse ecossistema de dados ser mais poderoso ainda? O Renato, eu diria assim que a nossa visão de curto e médio prazo é gerar uma consolidação, um aculturamento, né, nesse processo de olhar para crédito de uma forma diferente, olhar para ESG de uma forma diferente, empresas globais, de repente, nos enxergarem como um player que pode olhar para outros países aqui na região, e a gente já faz isso, né? Inclusive, mapeando soja e milho na China, agora de manhã a gente estava discutindo mapeamento de cana na Tailândia, né? Então, assim, a gente, de fato, se estabelecer muito bem
ajudar a fazer com que o mercado adote isso com um pouquinho mais de, vamos dizer, amplie a adoção, vamos chamar assim, né? E aí, a partir disso, né, a partir desses 2 grandes espaços de crédito que a gente está bem estabelecido, mas que tem muito player no mercado entrando ainda, às vezes dá uma bagunçadinha no mercado, joga o preço lá embaixo, a gente tem que restabelecer isso aí. Na parte de ESG também não tem muita barreira à entrada, né? Você centralizar dados públicos muitas vezes. Então, assim, a gente precisa trabalhar muito forte os diferenciais. Agora é um pouco desse trabalho de estabelecimento e consolidação, depois dessa junção de empresas, processo de integração que demora, né? E aí, expandir territórios, quem sabe, né? Igual os países que a gente está falando. E olhar para essas tecnologias novas, e GenAI vamos dizer, uma frente muito forte lá de avanço que a gente já está trabalhando, né, com visões de criação de protocolos, lá os protocolos, né, desses critérios de análise, né, com uma forma de usar a IA generativa, então já sendo testado, já tendo já bons resultados. Então, uma empresa de dados, a gente falou, né, Datatec, a maior do Brasil, a maior da América do Sul, né, América Latina, desculpa, né, a maior Datatec da América Latina. A gente tem essa chancela. E aí eu preciso também usar melhor os dados. A gente falou de integrar mais, aí eu preciso também aproveitar tudo que eu tenho dentro de casa. E eu tenho mais dados do que só o agro ali, para trabalhar um pouco melhor e gerar insights um pouco melhores, tá? Então, consolidação é um pouco do norte nesse momento. Você fala consolidação, mas quando você para ver, né, tentar entender, Serasa, quando faz uma projeção de crescimento, né, vocês dentro do agro, projetando crescer, o que vocês veem como o próximo passo? É aumentar o portfólio de produto? É aumentar a penetração de mercado? Qual que é o próximo passo? E como vocês estão fazendo para chegar nesse próximo passo? Porque para mim, assim, para mim Serasa é como um Bombril, assim, né, quando a gente faz uma comparação. Pô, é um nome de uma empresa que, na verdade, poucas pessoas sabem que é o Serasa, às vezes entende Serasa, tanto que quando você vai brigar, olha no Google lá, o Serasa, a nota de avaliação do Serasa é baixa, porque as pessoas vão reclamar lá por não entender. Sim. E muitas vezes entender que o Serasa é só alguma coisa de negativação, etc. Como que vocês veem esse crescimento, uma vez que a marca já é conhecida, e eu também não sei se a marca, mesmo sendo conhecida, a percepção que tem na ponta dela hoje, principalmente pelos agricultores e pelos seus clientes, ela tem essa percepção positiva, só para entender um pouco. É um desafio, Diogo, porque eu brinco, às vezes eu tô com a camisa da Serasa aqui, né, entrando no aeroporto, ali a pessoa, né, pô, tira meu nome, entra na escola, tem essa estigma, né, que tá associado à Serasa, mas é um pouco do nosso papel mostrar, né, todas essas novas frentes de trabalho que a gente tem e o quanto que elas podem agregar no mercado, tendo esse core, né, esse conjunto de dados gigantesco que a Serasa tem, para a gente se estabelecer, para a gente conversar mais com o nosso público, né, falar mais o agro, né, eu sou produtor rural, né, eu não comentei isso no começo, mas nasci no campo, né, desde muito cedo, né, lidando na atividade, né, no norte do Rio Grande do Sul com a minha família. E a gente tem esse desafio desse trabalho, vamos dizer assim, de aculturamento, de tirar esses estigmas, né? Mas principalmente, o Diogo, de colocar de uma forma fácil, né, esses produtos, esses serviços, porque curiosamente, né, ou até por uma questão de estratégia agora consciente, a gente acabou abrindo um monte de produto no agro. A gente não tinha nomes, tinha nomes em inglês e tal. E aí, mais recentemente, a gente falou, cara, sabe o que a gente precisa fazer? A gente precisa dar uma simplificada na forma como a gente se comunica. Sim. Igual eu comentei, você perguntou quais as grandes frentes. Eu falei, são 3 frentes grandes. Antes a gente tinha mais de 20 produtos e tal. Então agora a gente está num processo de fato. Concentrar. Né, de ganhar autoridade nessas grandes frentes, criar capilaridade, né? A gente está como Serasa, em quase todos os CNPJs do Brasil, com algum serviço nosso. Mas como agro ainda precisando ocupar esse espaço, né? Então esse é um trabalho que, assim, compete nós como executivos, compete as lideranças trabalharem de uma forma bacana. E no agro a gente usou uma estratégia bacana, que, na minha opinião, que assim, como que eu levo conteúdo, né? Como que eu levo conteúdo para o produtor rural? A gente desenvolveu o Boletim Agro. Né? Aí, ao invés da gente cobrar por tudo que a gente faz, a gente lançou no mercado isso de forma gratuita. Então, a cada 6 meses eu trago toda uma visão de inadimplência, por região,
por recorte de idade do produtor rural, por recorte de porte, né, enfim, né, dando todo um overview das dívidas que estão, né, com atrasos de X dias. Né? No agro, geralmente, a gente olha atraso de mais de 180 dias, que é mais crítico. Né? O monitoramento das RJs, né, que agora está super em alta. Essa questão das RJs é algo extremamente importante de acompanhar, né, esse processo de evolução. O produtor rural é a única pessoa que pode pedir RJ e é um instrumento legítimo, né, em condições que fazem sentido, ele deve ser utilizado. Né? Mas tem muita coisa, né, acho que a gente inflou um pouco esse processo nessa fase. Virou mercado. Virou mercado, né? Então a gente tem acompanhado isso e levado conteúdo para o mercado, né, de forma gratuita e gerado não vou chamar de dependência porque é um termo meio ruim, mas esse engajamento com mais conteúdos nossos, né, os players, principalmente os players que são empresas, né, os CNPJs que atuam no agro, né, antes da porteira, né, o próprio produtor, depois da porteira, e aí sim a gente conseguir de fato ocupar esse espaço e tirar um pouco desse estigma aí de Serasa negativação. Imagina com os dados, se você começar a ter previsibilidade de quem vai pedir RJ no futuro. Exato, e por que não chegar no produtor? Né? A gente não chegou nele ainda propriamente. E é legal, eu vou complementar essa pergunta que você disse da imagem do Serasa com a imagem que você é agricultor. Eu vejo muitas ferramentas de crédito, né, até que você faz, a parte de ESG, que você quer provar que o agricultor é certo ou não é certo. Quais são as oportunidades de tudo que vocês fazem para o Serasa pensando no Joel agricultor? O que o Joel agricultor poderia aproveitar de tudo que vocês fazem que, queira ou não queira, faz ele ser penalizado de alguma forma, né? A partir do momento que você cria um score para ele pode ser positivo ou negativo. A partir do momento que você mede o ESG dele, ele pode ser positivo ou negativo. Pensando em tudo o que vocês fazem e pensando no Joel agricultor, o que o Joel agricultor poderia aproveitar de tudo que você está produzindo, não para ele, né? Contra ele hoje. Então, Renato, uma coisa interessante. A gente tem no agro, e eu sou produtor rural, posso falar como um representante, né, desse grupo, uma visão de que se eu passar mais informação eu vou ser prejudicado. Né? Essa é uma visão que transcende. Se eu perguntar para 10 produtores, 9 vão ter essa resposta. Né? Eu acho melhor não falar muito, não dar muita informação, porque daqui a pouco isso vai virar contra mim. Quando a gente vai para o mundo vamos dizer, para onde o mundo caminha, dos dados, da transparência, da necessidade de você ter rastreabilidade, da necessidade de você mostrar exatamente até as coisas, todas as coisas boas que você faz dentro do imóvel, e você começa a entender que mais informação transitando na cadeia, eu provendo, né, eu estou falando na figura de produtor, trazendo mais informação, mostrando quais são as práticas que eu adoto, mostrando quanto que eu invisto. Tá? Lá no final do dia, quando eu for tomar crédito e eu tiver mais informação, né, nas ferramentas da Serasa, nas ferramentas dos bancos, eu posso ter e a gente está falando de hiperpersonalização no universo bancário, né? Eu posso daqui a pouco ter uma taxa diferenciada porque eu trouxe mais informação. Olha, aí eu começo os benefícios, eu posso ter um seguro mais barato, porque eu estou mostrando que eu, né, tenho uma práticas de manejo que não vão dar problema lá na frente, exceto em condições que você não controla, né, das questões climáticas. Eu vou conseguir um prêmio, talvez, né, em cima da minha produção, com uma soja, com, né, algum produto primário, com alguma característica ESG que gera uma adicionalidade, que tem uma pegada de carbono melhor, e assim por diante. Então são mercados que estão nascendo. Eu sei que muita gente fala, poxa, mas ninguém está me pagando nada para eu manter a floresta em pé, ninguém está me pagando nada, né? Então, de fato, essa é uma realidade, é um mercado ainda nascente, mas assim, é uma tendência. Então, o que eu tenho para falar, assim, esse estigma de que as coisas vão ser usadas contra o produtor, com os dados que estão servidos, eu acho que assim, é melhor que você provenha o dado, porque de alguma forma o dado vai chegar. Ele vai chegar, ele vai ter uma imagem que vai ser... Né? Então, esse negócio talvez ficar, né? Poxa, eu vou deixar de lado, não vou falar isso. A imagem está mostrando, a informação lá cadastral está mostrando, o IoT está mostrando, então... Acho que é uma mudança também cultural, e o produtor brasileiro é super digitalizado, né? Acho que as novas gerações já estão mudando um pouquinho esse mindset. Mas sempre vai ser benéfico? Não, né? A gente sabe que em algumas situações de excesso de informação, o produtor sofre na pele, às vezes, algumas sanções, algumas questões específicas, mas é difícil
ele não mostrar e não ser visto. Ele vai ser visto. Então, acho que tem que olhar qual é a melhor equação, né, desse conjunto de transparência. Eu gosto muito de transparência, qualquer coisa, no negócio, né? Eu acho que o produtor rural aos poucos vai aderindo a essa visão também. É esse ponto, né? E nós temos que começar a pensar. A gente fala sempre do rotação de cultura aqui, nós queremos fazer do agricultor o herói de nossa história, né? Eu vejo que o agricultor, nessas coisas que a gente está criando para ele, a gente está penalizando muito ele, né? Mas, pô, o que ele está ganhando de fazer mais controle biológico do que qualquer outro país do mundo? O que ele ganha de fazer mais plantio direto do que outro país do mundo? Pô, nós temos que começar a pensar em remunerar o agricultor por essas boas práticas. Super. Eu sou super defensor. Inclusive, né, em vez da gente... Eu vou falar uma coisa que é meio polêmica aqui, mas tudo bem, né? Em vez da gente brigar para querer desmatar mais, mesmo às vezes a gente poder... Será que não seria melhor eu brigar para, né, ser remunerado por manter uma floresta em pé? Né, no mundo de hoje, poxa, me paga o custo de oportunidade de eu manter aquela floresta em pé que eu poderia estar abrindo legalmente, né? Será que eu não tenho uma forma de receber, né, alguma grana em cima disso? E aí a gente vai invertendo. E aí a gente entra num cenário que, assim, poxa, se eu começar a mostrar uma nova visão da agricultura brasileira, que ela é extremamente competitiva, ninguém ganha da gente. É um negócio que eu vi, né? Só que na parte ambiental, às vezes a gente apanha, né? Mas também, às vezes, porque a gente usa essa narrativa, né? Que, poxa, eu quero fazer, porque eu tenho o direito de fazer e tudo, mas não é que você não tem. Mas se o mercado lá fora fala, mas eu não quero mais, como é que a gente equaciona isso? Então, eu acho que a gente vive num mundo em que as mudanças climáticas também vão afetar a agricultura, né? A gente não pode deixar isso de lado. Então, acho que a gente tem que levar em consideração isso. E começar, vamos dizer, eu vou chamar, modernizar um pouco esse mindset, né? Guardados os limites de até onde eu compartilho dado, igual a gente falou, né? Os limites, né? Poxa, se eu tenho o direito de abrir, por que eu não vou abrir? Mas entender que podem ter algumas sanções e a gente tentar inverter um pouco isso. Como é que eu ganho dinheiro com o meio ambiente? Né? Eu acho que aí tá a virada de chave. Boa, eu acho que o papo é excelente, o tempo voou mais uma vez aqui, eu sempre fico feliz quando o tempo voa, porque o papo sempre é bom, eu imagino que tenha sido para toda a audiência que está nos assistindo agora na sexta-feira ou em qualquer outro momento, né, que vocês estiverem vendo esse vídeo. Joel, queria agradecer, né, te dar um espacinho para você também fazer um fechamento, caso você ache necessário, mas de novo, agradecer sua presença aqui, ter vindo falar conosco, compartilhar um pouco do seu tempo. Pra gente é muito bom poder trazer empresas do agro que às vezes as pessoas não têm o conhecimento e a gente mostrar como o agro é amplo, também empresas que às vezes a gente não tem a mínima noção do que faz pro agro, e às vezes uma empresa como o Serasa, que às vezes a gente tem um mito que funciona de uma forma, hoje realmente gera um produto que pode ser beneficiado, o produtor pode ser beneficiado por ele, né? Sem dúvida. Bom, para mim também é uma honra, né? Agradeço o convite, né? Agradeço aí Diogo, Renato. E como eu sempre falo, né? Eu acho que o agro ele é um ecossistema, né? De partes, né? Nós temos uma parte que ajuda, né? Quando eu falo de crédito, eu queria que a Serasa cada vez mais fosse vista como um facilitador, né? Um facilitador para o acesso a crédito, né? Que ajuda a trazer essa transparência para uma tomada de decisão. Então, quem opera direitinho, né? Que tem investimento, que faz o dever de casa, ele vai ser beneficiado quando você tem um bom dado ali para a questão de crédito. Então, falar que, né, os dados eles vão ser de fato algo que vai mudar completamente o cenário agrícola, não só brasileiro, né? Acho que é global, e esse mindset, né, de que, poxa, eu preciso fazer melhor uso, eu preciso me integrar mais, eu preciso compartilhar mais. Eu acho que é algo que vem para ficar, né? Demora um pouquinho ainda, demora numa determinado setor, no outro setor às vezes você avança mais, tá? Mas dizer que a gente está super aberto, assim, eu na pessoa física, eu como executivo da Serasa, para a gente conversar aí sobre esse universo aí que vem por, né? O que está aqui e o que vem por aí. Boa. Legal. Não, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, né? Eu acho que eu e o Diogo sempre nos podcasts nós falamos principalmente para quem a importância dos dados, mas mais importante do que é ter os dados é como nós podemos aproveitar esses dados para tomar decisão. E o que vocês estão fazendo aí é muito legal, né? Acho que essas avenidas de crescimento e principalmente pensar, né, que o agricultor, quanto mais transparente ele for, mais ele vai usufruir desses dados. Se você não dá os dados, você não sabe onde tem que tomar decisão, né? Parabéns pelo trabalho, muito obrigado por estar aqui com a gente. Excelente. Beleza, obrigado. Renato, obrigado, mais um episódio aqui com todos vocês, sexta-feira, esse horário aqui. Obrigado para quem ficou com a gente até agora ou que está assistindo em outro momento. Lembrando aqui que sem o Notícias Agrícolas a gente não conseguiria realizar esse podcast, né? Eu representando a Macforum. Uma boa tarde a todos
E lembrando também do anuário, né, as inscrições estão se encerrando, o link está aqui do lado para você cadastrar seu case, né, e concorrer aí com os principais executivos e trabalhos feitos, né, principalmente por executivos de marketing, grandes empresas aí que vêm realmente moldando esse novo modelo, né, que a gente vem olhando para o agronegócio. Uma boa tarde a todos. Obrigado, Joel. Obrigado, Renato. E um bom final de semana. Até mais, pessoal. Obrigado.